Bem, estamos no segundo tempo. Quer caminhar na leitura? Então agora nós vamos tomar o versículo 8, ainda no mesmo capítulo, no 19. Paulo foi à sinagoga, onde durante 3 meses falou com intrepidez, discutindo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Alguns, porém, empedernidos e incrédulos, falavam mal do caminho diante da assembleia. Caminho era o título do cristianismo, antes de ser cristianismo. Afastou-se então deles e tomou à parte os discípulos, com os quais entretinha-se diariamente na escola de Tiranos. Isto prolongou-se pelo espaço de 2 anos, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. E aí está um motivo sério porque Paulo permaneceu tanto tempo em Éfeso, na atual Turquia, porque ali ele viu um campo verdadeiramente fecundo para o exercício do ministério e o testemunho de Jesus. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais. Esta nota de Lucas talvez seja um tanto supersticiosa à primeira vista. Lencinhos tocados por Paulo, capazes de levar cura a alguém. Bom, de um lado, Lucas é contrário a todo tipo de superstição. Nos Atos, nós já vimos isto por ocasião da primeira viagem missionária e sendo os apóstolos molestados por um judeu que se insinuava como poder de Deus. Elimas era o seu nome. Ou Simão Mago, acredito que os dois, um com Felipe e outro com Paulo. Agora, que dizer desses lencinhos tocados por Paulo? Nós também, de certa maneira, temos isto no cristianismo. Nós não temos o uso das relíquias. Nós não usamos relíquias. O cristianismo não é uma religião teórica, é uma religião prática. Não vou dizer que o culto das relíquias seja o mais importante no cristianismo, mas por aí se pode notar que nós, humanos, aqui na Terra, mesmo tendo uma fé sobrenatural, de quando em quando temos necessidade de apalpar com os dedos ou então com os olhos apenas alguma coisa. Repito, para não transformar a fé numa simples teoria divorciada completamente da praxis. Nós não temos pessoas que passam a mão em imagens? Temos. E vou condenar essas pessoas? Não, não vou. Vou dizer que é o mais importante? Também não. Agora, depende dos pregadores e dos pastores ir orientando essas pessoas para que, ao lado de lencinhos, de terços, de água bebenta ou de mão nas imagens, busquem o essencial e o que deve estar em primeiro lugar. Mas olhando aqui a narrativa, padre, a gente também não poderia supor que Lucas tentou dar um olhar apologético à fé cristã que nascia? Eu nunca acredito que Lucas tenha inventado isso. Eu acredito que isto tenha chegado a Lucas, como as outras notícias dos Atos. Agora, talvez pudesse dizer
que Lucas fosse um tanto ingênuo. Mas, depois de tudo, o que eu acabo de falar. Muito bem. O versículo 13. Então, alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar, eles também, o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus e diziam: eu vos conjuro por Jesus, a quem Paulo proclama. Quem fazia isto eram os 7 filhos de certo Seva, sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau replicou-lhes: Jesus, eu o conheço, e Paulo, sei quem é. Vós, porém, quem sois? E, investindo contra eles, o homem no qual estava o espírito mau dominou a uns e outros, e de tal modo os maltratou que, desnudos e feridos, tiveram de fugir daquela casa. Bem, aqui está o que eu chamaria, no bom sentido do termo, uma anedota. Isto é, um conto popular, que esse pai, Sévras, fosse um sumo sacerdote, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Aqui nós temos um conto popular. E podem estar certos que contos populares surgiam bastante numerosos das atividades não só de Paulo, como dos outros pregadores cristãos também. Conto popular. Lucas tentou escrever como o recebeu. Padre, mas num dado momento dos evangelhos, os discípulos de Jesus tentam expulsar um espírito mau de um alguém e eles não conseguem. E Jesus, naquela ocasião, fala para eles: há espíritos que só são expulsos com jejum e oração. Não seria o caso de relacionar aqui? Não acredito que isso aí tenha provindo diretamente, digo diretamente, de Cristo. No caso dos evangelhos. No caso dos evangelhos. Era importante fazer uma seguinte constatação: nem todos os exorcismos eram eficazes. Por parte da igreja, por parte dos pastores. Nem todos eram eficazes. Havia exorcismos que terminavam sem eficácia alguma. E, naturalmente, isto provocou o surgimento de um texto que foi levado até Jesus. A meu ver, foi isto que aconteceu. Agora, com isto, eu não quero dizer que Jesus não expulsava demônios. Com isto, eu quero simplesmente dizer que nem tudo pode ser diretamente atribuído a ele. A igreja deve ter feito essa experiência, como fez outras experiências também. Jesus disse, no imperativo, pedi e recebereis. Sim. A igreja percebeu desde cedo que às vezes pedia e não recebia. Então vem João acrescentar alguma coisa que Jesus não disse pessoalmente: se pedirmos de acordo com a sua vontade. Certo? Sim. Bem, aí está, a meu ver, um conto popular a respeito de um fato que deve ter acontecido. Isto é, exorcismos que muitas vezes fracassavam. Como explicar que alguns fracassaram? Bem, aí vem a resposta. Há uma espécie de demônios que só com a oração e o jejum se vão. Está clara? Sim, sim. A informação e a explicação? Sim, muito bem. Mas
aqui o versículo 17. O fato chegou ao conhecimento de todos os judeus e gregos que moram em Éfeso. A todos sobreveio o temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que haviam abraçado a fé começaram a confessar e a declarar suas práticas, e grande número dos que haviam exercido a magia traziam seus livros e os queimavam à vista de todos. Calculando-se o seu apreço, acharam que seu valor chegava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava poderosamente. Mas agora vem em um caso, um conto, que, a meu ver, é histórico, real, pelo menos na sua substância, e que nós, infelizmente, vamos ter que deixar para o outro programa, o próximo programa, porque o nosso tempo de televisão está já encerrado. Espero que tenham feito uma boa colheita do que aqui foi dito, espero que tenham aproveitado, espero que estejam aproveitando, colocando-me eu, mais uma vez, a serviço de todos e a serviço de cada um, porque esta é a função do padre, seja ele pregador, seja ele professor. Eu sou as duas coisas. Muito obrigado e até a semana que vem. A você que nos acompanha semanalmente, o nosso muito obrigado. Fique com Deus e tenha uma boa semana.